Muito bem, meus amigos. Nosso livro é Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia. Nós vamos para o capítulo 18, Despertar de Aderson. Bom, muito bem, nós vamos fazendo aqui uma recapitulação desse caso que nós acompanhamos. E Aderson, ele foi aquele paciente, o caso dele foi lá no capítulo 7, que nós iniciamos. Ele, juntamente com Carlos, né, o nosso o espírito aqui que nós acompanhamos nos últimos capítulos, o Lício também, aquele jovem que, vivendo ali conflitos da homossexualidade, também ali vem apresentando, né, a sua melhora, as resoluções por parte do auxílio, né, devido ao auxílio que ele recebia por parte dos espíritos. E Aderson também foi um dos pacientes atendidos, um dos clientes, né, atendidos naquela instituição. Ele é aquele caso daquele jovem autista que ele foi conduzido, né, num dos trabalhos que foram feitos naquela instituição. Ele foi então conduzido ao meio de uma roda onde os médiuns, os trabalhadores, faziam, né, aquele ritual, né, com palmas, com ritmos, com cantos, né, e ele então no meio, conduzido pela irmã emerenciana, para que ele pudesse ser auxiliado no despertar, né, da sua consciência. Então, ali o que chamou a atenção, ele trazia uma expressão pálida, né, uma grande imobilidade, tanto que ele foi conduzido até o centro daquela roda. E aí então Filomeno apresentou uma dúvida, qual seria o caso dele. Porque o ponto principal ali da observação dele foi que não havia nenhum espírito próximo na condição de obsessor. E mesmo assim o Aderson sozinho trazia então, né, aquela condição, aquele estado, né? Bom dia, Sandra, bom dia, Rosa. Trazia então aquela condição, né? Então o que chama a nossa atenção, né, nosso amigo Elcio, abração. Então o que chamava atenção era exatamente a ausência daquela influência, e o que fez com que o Filomeno perguntasse ao Dr. Bezerra o porquê ele estava naquela condição, sendo que ele não sofria nenhum tipo de perseguição. E na verdade o caso que era apresentado era de uma auto-obsessão, né? E na verdade a perseguição aconteceu no início daquele seu processo, mas sendo auxiliado, aqueles espíritos se distanciaram, embora houvesse ali uma distante sintonia entre a mente dos perseguidores e a mente do Aderson, né, do doente, mas a auto-obsessão era o ponto principal. E ali o Dr. Bezerra então trouxe, né, algumas orientações sobre o histórico do Aderson. Ele, numa existência anterior, ele era alguém que provocava muitas intrigas, né? Então ele era alguém que se infiltrava nas relações das pessoas, trazia manipulação, enviava bilhetes, provocava todo tipo de calúnia, né? E fez com que, em várias situações que ele acabou se envolvendo, num casal, por exemplo, o homem, né, sendo ali influenciado e manipulado com a ideia de que a esposa estava sendo infiel, ele cometeu suicídio. E a esposa acabou entrando numa profunda depressão, vindo a desencarnar depois, por causa dessa influência do Aderson. No outro caso, uma jovem que ele cobiçava, vamos dizer assim, que não aceitava ali a presença dele, também acabou sendo depois caluniada, defamada, fazendo com que ela entrasse num desespero muito grande. E vários outros casos que foram acontecendo, e ele fazia isso acreditando que ele agia com razão, né? Ele agia defendendo ali interesses que eram justos da parte dele. Quando ele tinha uma idade mais avançada, ele continuava ainda provocando esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Ele então acabou numa discussão tendo ali, né, um derrame, um infarto, né? Eles colocam apoplexia, mas a apoplexia tem esses dois sentidos, assim como Kardec desencarnou, né, com uma apoplexia também. Então a gente entende que seja ou um infarto ou um derrame, né?
E ele, assim que ele desencarnou, o primeiro encontro que ele teve no plano espiritual foi exatamente com essas vítimas, né, que acabaram perseguindo, acabaram buscando justiça, porque o sofrimento que ele provocou era muito grande, né? E ele então, nessa faixa de existência no plano espiritual, ele acabou sofrendo muito, vindo depois então, né, no plano espiritual, sendo resgatado e depois sendo conduzido para uma nova reencarnação, em que ele inicialmente se fechou dentro do próprio mundo, e quando da reencarnação, então, ele trouxe essa condição mental, em que o seu mundo íntimo era fechado em si mesmo, fazendo com que ele tivesse uma grande dificuldade de se comunicar com o meio exterior. E nesse capítulo 8, bom dia, abraço, o Dr. Bezerra trouxe um esclarecimento a respeito do autismo. E aí, nesse caso, é muito importante a gente ter esse entendimento de que não se pode generalizar, porque cada caso tem ali a sua história, mas nesse aqui do Aderson em especial, o autismo veio como resultado daquele processo de culpa profunda, daquele processo de isolamento, de autodefesa, né, e ao mesmo tempo também, ele preso naquele mundo íntimo, ele era consumido pelas lembranças das atitudes que ele praticava. Então, ele vivia, na verdade, um pesadelo acordado, aquele pesadelo interminável, porque a própria consciência provocava esse drama. E, por sua vez, essa sintonia mental que ele tinha com esses espíritos, que eram suas vítimas, alimentavam cada vez mais esse estado. Então, a condição, né, ele já era paciente quando Carlos, né, e a dona Catarina veio pela primeira vez, assim como também o Lício se apresentou ali pela primeira vez, o Aderson já era um paciente ali frequente naquela instituição. E um outro ponto interessante da história dele é que do tempo que ele se encontrava ali sendo atendido, ele não apresentava uma mudança significativa, o que fez com que Filomeno perguntasse também ao Dr. Bezerra, né, de que estava adiantando aquele tratamento se ele não apresentava nenhuma mudança. E aí, então, o que o Dr. Bezerra chama atenção é que visualmente, né, da visão da perspectiva terrena, ele realmente continuava apresentando ali, né, a mesma condição, né? Então ele não se comunicava, continuava imóvel, a sua aparência da mesma forma também não havia se modificado, mas espiritualmente ele estava passando por processos, por mudanças significativas, principalmente ali, né, trabalhando com ele para o auto-perdão, e do auto-perdão depois fazer com que através, primeiro, né, a gente lembra, vem ali, né, a expiação que é necessária para ele, e depois vem a reparação. Então, nesse processo de sofrimento e depois de trabalho de reconstrução, de recomeço, essa mudança espiritual que ele estava sofrendo era ali um indício significativo de que aquilo seria possível em breve. Então, a culpa estava diminuindo, o auto-perdão sendo trabalhado, a consciência sendo desperta, para depois, então, através de um novo planejamento reencarnatório e até mesmo no plano espiritual, ele pudesse, então, reparar aquilo tudo que ele provocou. Então, essa é a história do Aderson, esse espírito, então, que vivia esse processo de auto-obsessão, de uma culpa muito profunda, o que fez com que ele, nessa encarnação, vivenciasse a experiência do autismo. Então, mais uma vez, né, o autismo, assim como outras limitações intelectuais, né, elas foram analisadas lá no livro Deficiente Mental, Porque Fui Um. E nós vamos ver ali casos dos mais variados. Né, o fato de nós encontrarmos duas pessoas que apresentam a mesma patologia não significa que eles tenham a mesma trajetória. Mas ali o resultado acabou sendo aquele para todos. Né? Eu me recordo quando nós acompanhamos aqui em São Paulo já há bastante tempo, né, aquele acidente que aconteceu, né, um acidente aeronáutico, que aconteceu no aeroporto de Congonhas, onde aquele avião da TAM, né, o Fokker 100, ele acabou na decolagem, tendo ali problemas mecânicos e fazendo, né, mecânicos e eletrônicos, né, mas acabou fazendo com que o avião caísse e houvesse aquela desencarnação coletiva. Isso gerou, claro, né, um abalo muito grande aqui na cidade, também no país, mas principalmente dentro do meio espírita, né? Como entender uma desencarnação coletiva. Então, o fato de nós encontrarmos aquela quantidade de passageiros que acabou desencarnando de uma só vez, não significa que todos tinham tido como causa original as mesmas situações.
Então, na verdade, eles desencarnaram da mesma forma, mas a trajetória que cada um percorreu para chegar naquele momento, culminando naquele momento, é completamente diferente de uma da outra. É claro que nós vamos encontrar situações de desencarne coletivos, onde nós temos ali uma coletividade comprometida com a mesma história no passado e que agora voltam a se reencontrar. Mas isso não é uma generalidade, não adianta a gente dizer que todas as situações são assim. No momento em que alguém desencarna num terremoto, todo mundo comprometido da mesma forma. Um acidente coletivo, no caso de um avião, de um trem, de um navio. No caso de uma guerra que acontece. Então, nós vamos encontrar ali histórias diferentes. A experiência desencarnatória, ou mesmo a experiência coletiva que é vivenciada, no caso de uma expiação coletiva, traz aqui uma relativa proximidade, mas muitas vezes ali cada um passando de um lugar diferente, né? Sim, Dudu. No caso do World Trade Center, que a gente vai encontrar, nesse caso, que a gente vê das guerras, né, Ucrânia, Síria. Então, quando a gente fala sobre expiação coletiva, de um modo geral, as pessoas que estão vivendo uma mesma expiação, aqui no mundo, vivendo no local de guerra, de miséria, eles podem ter ali afinidade com a história daquele lugar, com a história daquela situação. Mas no caso das desencarnações, por exemplo, não necessariamente estão todos vinculados, podem ter histórias diferentes. E a desencarnação, daquela forma, pode ser uma experiência tanto para a pessoa, para o espírito desencarnante, para os familiares, para a sociedade que acompanha aquele abalo todo. Então, e a mesma coisa, eu estou trazendo esse exemplo para a gente poder mostrar que no caso de alguém que traz o autismo, alguém que traz uma outra experiência reencarnatória, não significa que eles tenham a mesma história. Aquela experiência é útil para ele de alguma forma, é permitida que ele vivencie aquilo, ou muitas vezes até imposta que ele viva aquilo, mas por condições que fogem, né, de outras situações que trazem ali uma condição semelhante. Importante a gente pensar isso, porque essa explicação trazida para nós do autismo pelo Dr. Bezerra pode trazer uma visão geral para todos nós, mas nós temos ali as suas especificidades, né? Cada um ali tendo a sua própria trajetória, a sua própria história. Importante a gente pensar dessa forma. A Didima colocou para nós, né, a gente é ansioso, né, queremos ver efeitos e melhoria rapidamente, esquecendo que toda cura tem um caminho e um tempo próprio, que foi exatamente o que o Dr. Bezerra trouxe, Didima, para o Filomeno, quando ele disse, né, que nós estamos acompanhando a evolução desse paciente, que vai ter desdobramentos muitas vezes daqui 2 ou 3 encarnações, e não o tratamento feito naquele momento. Né? Então a gente vai dizer, olha, ele está sendo tratado, mas não está adiantando nada, porque visualmente não pode ser percebido nada de transformação, mas intimamente sim. É o caso que a gente vê muitas vezes de uma encarnação em que o espírito se encontra numa condição bastante limitada intelectualmente, quase numa condição vegetativa. A gente vai ver, poxa vida, esse espírito reencarnou, e é uma reencarnação desperdiçada, porque ele não fez nada da vida dele. Não fez nada dentro das atividades do mundo material, mas espiritualmente, esse espírito está passando por profundas e intensas transformações que nós não podemos mensurar. Então, por isso que a visão espiritual para todos nós, que é o caso que nós vimos, inclusive, que a gente estava estudando o caso do Carlos, né, que era senhor de escravos no passado, e aquele escravo, né, aquele ex-escravo, que era ali o seu obsessor, ele recebeu como instrução, quando a irmã emerenciana estava utilizando a esposa dele como médium, né, para poder trazer algumas orientações para ele, a explicação que foi dada é assim para nós. Não é o fato do indivíduo ser escravo e sofrer ali toda a violência que é o ponto principal do seu aprendizado. Mas o aprendizado é a condição como um todo, em que ele vai ter que trabalhar a submissão, trabalhar a humildade. As demais situações que vão surgindo são recursos de aprendizado, mas o ponto principal não é torná-lo escravo, mas é fazer com que ele modifique a sua forma de ser. Que a própria irmã emerenciana comentou que ela também havia sido escrava em 2 encarnações. E ela, sendo dócil, trabalhando o perdão, trabalhando a humildade, se transformou daquela condição de nobre dinamarquesa para se transformar naquela mulher sábia que se apresentava agora como preta velha naquela instituição. Então não é a aparência que nós vemos. A lição é muito mais profunda do que nós podemos imaginar.
Ah, mas ele está sendo castigado por tal coisa, porque ele vai sofrer a pobreza, por exemplo. Na verdade, não é a pobreza, é o trabalho de resignação, de coragem, de humildade, de simplicidade. São outros valores muito mais sutis que são trabalhados que nós não percebemos. Né? A mendicância que nós vemos aí muitas vezes atingindo, né, uma grande parte da população. O Brás colocou, né, Humberto de Campos arriscou muito sobre o incêndio, né, de um circo na Guara, né, lá em Niterói, né, ele colocou aquela informação, né, Brás, trazendo ali a história, né, dos romanos na época das arenas e tudo mais. Então, assim, a gente confia, né, nas orientações que chegam, e entende, né, o aprendizado que aqueles espíritos estão vivendo enquanto expiação. Mas é importante a gente colocar esse ingrediente a mais, né, dos detalhes específicos de cada caso, em que cada espírito tem a sua necessidade. Será que todos ali estavam comprometidos, ou tinham espíritos que eram induzidos e conduzidos para aquela situação, para que tirassem algum aprendizado pessoal, fora daquilo que havia no caso do relato trazido, né? Então, também bastante interessante a gente observar dessa forma. Duda colocou, né, muitos descarnantes se vão para acompanhar outros daquele momento e ajudar na erraticidade, por exemplo, né? Sim. Né? Então, no caso aqui também a gente tem a mesma coisa, né? Aqueles que estão juntos com aqueles espíritos, né, que são ali muito mais como missionários, né, missionários pessoais, missionários de uma família que acompanham aqueles espíritos na sua trajetória para ajudar durante a existência e ajudar depois também. Então tem muito do que a gente vai observando nesse sentido, né? Então, é o que a gente coloca, né? Quando a gente estuda a doutrina, a gente acaba estudando diversos aspectos dela. Então você estuda, por exemplo, sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre tratamentos, curas, no caso, né? Tratamentos da medicina espiritual, a gente trata sobre desencarnação, a gente trata sobre reencarnação, sobre temas, né, de desencarnação coletiva, e são quase temas que que seriam necessárias especializações para que nós entendêssemos exatamente o porquê daquilo acontecer. De tão complexos que são esses assuntos. Complexos e instigantes principalmente, né? Mas a gente aos poucos vai tendo essa compreensão que a doutrina espírita vai nos trazendo, né? O Brás colocou, né, nascer hiperpreso na matéria, né? Então, ali, dependendo da forma como o espírito vivencia, ele se torna realmente, ele cria realmente uma prisão para si mesmo, né? E como foi colocado também pelo Dr. Bezerra nesse capítulo, ele falava para nós sobre a mente de cada um de nós durante essa experiência reencarnatória. Ela pode se tornar a libertação ou um presídio, um aprisionamento, que é o Carlos que o Aderson está vivenciando, né? Ele se aprisionou, né? Primeiro se justificando, dizendo que aquilo que ele fazia era um direito que ele tinha. Depois veio a culpa profunda, fazendo com que ele viesse nessa condição tão grave, tão severa. Vamos lá. O despertar de Aderson. Agora que a gente vai começar o estudo. Quer dizer, o capítulo, né? O estudo já começou. Primeiro aqui então a gente lembra, né, que tanto Carlos, né, que estava vivenciando aquela renovação que ele sofria da esquizofrenia, mas agora ele já estava liberto daqueles dois principais obsessores. Ele começava a viver uma nova forma, um novo caminho, assim como Dona Catarina também vivia com mais esperança, vendo ali o filho apresentando uma nova condição. A extraordinária melhora apresentada por Carlos não pôde ser considerada como prenúncio de sua total recuperação física e psíquica. As marcas dos erros imprimiam-lhe limites orgânicos muito severos, que desencadearam o processo catatônico, cujos resultados viriam a largo prazo, como é natural. Lembra que eu falei para vocês, né, da catatonia? Procurem no YouTube, que vocês verão ali pequenos vídeos mostrando pessoas que viviam a catatonia. Né? Então, uma pessoa que estava caminhando, de repente ela fica parada no meio do lugar onde ela está caminhando, como se tivesse uma estátua de cera. E ali, na verdade, é uma pessoa que estava ali com a consciência ativa, mas com o seu corpo paralisado por causa desse distúrbio. Né? E ele vivia tanto a esquizofrenia, como também a catatonia. Então, isso
era na verdade um limite orgânico que ele trazia. Bom dia, professor. O afastamento dos dois adversários libertaram-no espiritualmente da constrição, cada vez mais alienante, ensejando-lhe um reencontro muito animador com a lucidez. Todavia, mesmo durante o dia e na entrevista com a benfeitora, permaneciam os sintomas da enfermidade, que a terapêutica médica iria auxiliando a corrigir, no momento com maior eficiência, em razão da psicosfera haver se modificado, desaparecendo a constante intoxicação fluídica e as perturbadoras presenças que o assaltaram durante o sono físico. Então agora a gente vai ver aqui uma eficácia maior do tratamento médico que ele estava fazendo, né, da medicação que ele estava tomando, né? Os adversários encaminhados à renovação libertavam-se por sua vez da própria desdita, o que não implica anulação para o seu infelicitador dos males que lhes foram infligidos. A provação de quem desrespeita os códigos da soberana justiça impõe-lhe a reparação dos prejuízos causados. A ação enobrecida se encarrega desse mistério, razão porque o trabalho do bem é de urgência, conclamando a todos para executá-lo, no qual se logra a transformação moral para melhor e a aquisição dos valores positivos que se investem como forma de quitação dos débitos. Então, além do trabalho feito de assistência, no caso da desobsessão, há ainda, né, os débitos que pesam na consciência daquele espírito, que ele vai ter que trabalhar oportunamente, muitas vezes ali durante um tempo prolongado. Né? Então, mas ali o importante é que no momento em que o espírito consegue ter esse despertar de consciência, o trabalho se torna agora mais efetivo e se torna mais acelerado, porque agora ele começa a ter consciência do que precisa fazer. Enquanto o espírito se encontra ainda estagnado, como é o caso do Aderson, que nós estamos acompanhando, ele primeiro tem que ser trabalhado intimamente para depois começar a elaborar-se, né, um planejamento reencarnatório, ou mesmo ali, né, uma linha de trabalho também na erraticidade, para que possa, aos poucos, reorganizar tudo aquilo que ele provocou de conflito no passado. Assim, segue aqui o texto, o homem deve ter em mente que o máximo dos sacrifícios em favor do próximo e de si mesmo é sempre menos dorido do que os atos danosos contra alguém, mesmo que de pequena monta. Aqui falando para nós que o sacrifício pessoal em benefício do próximo e de nós mesmos é muito mais válido do que a dor que é provocada pela lesão que nós provocamos no outro e para nós mesmos. A princípio parece ser uma coisa muito óbvia, mas na prática isso é diferente, porque nós gostamos de fazer aquilo que para nós é prazeroso, mesmo que isso provoque em nós algum tipo de sofrimento. Somente depois do arrependimento é que nós começamos a fazer o trabalho de reconstrução. Mas o que é orientado é, façamos o sacrifício agora, porque é esse sacrifício que vai nos trazer resultado depois, diferentemente de fazermos aquilo que nós queremos agora, trazendo resultados dolorosos para depois, no futuro, termos que corrigir tudo de novo. Né? Então, esse sacrifício pessoal em nosso favor e em favor do próximo é exatamente aquilo que é o mais importante. E sacrifício das mais variadas formas, né? Principalmente ali o sacrifício, né, das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Então isso já é o começo de uma grande libertação para todos nós. Desse modo, reforça aqui então, a renúncia e a abnegação, o devotamento e a bondade em largos testemunhos de amor, pesam menos do que alguns gramas de remorso. Só que o remorso vem depois. O sacrifício primeiro vem o sacrifício de nós mesmos. Então dá a impressão de que nós estamos sofrendo já no começo. Só que nós optamos em viver o prazer do começo para deixar as coisas para resolverem depois. Só que somente quando vem ali a conta, né, quando vem a dor da consciência, é que nós olhamos para trás e vemos o arrependimento. Né? Se eu soubesse, eu teria feito diferente. Então nós já estamos sabendo.
podemos fazer diferente a partir de agora. Era o que defrontávamos no drama de Carlos. Ele agora deveria investir com esforço mental e sacrifício pessoal os valores ao alcance, a fim de granjear mérito para a mudança do seu quadro provacional. E a irmã emerenciana deixara a questão muito bem aclarada. Continuavam no mesmo ritmo os labores que a benfeitora realizava, enquanto o culto ruidoso, seguindo o cerimonial já conhecido, se desdobrava. Emmanuel chama de consciência morta, né? Pois é, aquela consciência ainda estagnada, paralisada, que não despertou, né? Mas ela vai despertar pelo amor, no caso do sacrifício, ou pela dor, através do remorso, né? Seguem as atividades na casa. Médiuns vários encontram-se em transe, e os espíritos que se comunicavam eram, invariavelmente, portadores de altas fixações com que a vida, que não conseguiram superar por meio da morte. Então, espíritos ainda muito apegados à matéria e que trazem ali, no caso, né, espíritos, sofrimentos com peso de consciência, espíritos ainda apegados à vida material que tiveram que deixar, lamentando, né, o patrimônio, a posição, as pessoas com que ele vivia e se relacionava. Enfim, esses eram então a maioria dos espíritos ali comunicantes. Na sua ignorância, compraziam-se com os interesses anteriores, nutrindo-se de imagens viciosas que ali se tratava de extirpar, mediante o fenômeno da incorporação mediúnica e pela assistência que lhes ministravam os benfeitores da casa, auxiliando-os lentamente a desimantar-se e a se descobrirem, ou induzindo-os a novas conquistas. É aquele trabalho psicoterapêutico, né? A gente já conversou sobre isso, o tamanho da legião de trabalhadores no plano espiritual que trabalham dentro desse campo da psicologia, só que nesse caso a psicologia espiritual, trazendo para nós ali a oportunidade de fazer uma revisão da própria história, de mudar ali as nossas perspectivas, fazer planejamentos novos, enfim, né, todo espírito que desencarna certamente é submetido a esse trabalho psicoterapêutico, né, de assistência para se adaptar a essa nova condição e se desapegar daquilo que no passado provocava para ele no presente o sofrimento. Não obstante a densidade vibratória, aqui no caso, né, Brás, o trabalho que estava acontecendo era um centro de umbanda presencial, né, mas durante ali as madrugadas o trabalho continuava espiritualmente, né, mas aqui era o trabalho feito na instituição durante ali o expediente normal deles, né, digamos assim. É isso que ele descreve para nós aqui. Não obstante a densidade vibratória das energias mais físicas que espirituais, em razão do número de entidades em trânsito nas faixas mais grosseiras, observávamos que não ocorriam interferências maléficas, por estar o trabalho sob rigoroso controle, resultado de larga experiência daquela área, como pela providencial equipe de cooperadores desencarnados conscientes, esclarecidos e dedicados ao auxílio de iluminação. Então aqui a gente vai encontrar como trabalhadores daquela instituição, desde aqueles que são os orientadores do trabalho, aqueles que são os prestadores de serviço, e entre eles incluindo aqueles que trabalham na segurança. E aí nós vimos aqui então aqueles que eram, né, que fizeram parte, né, da vivência da escravidão no passado, que agora se convertiam em espíritos trabalhadores dessa parte de proteção da instituição, assim como indígenas também, que se mostravam ali fortes e imponentes e até mesmo intimidadores, né, para aqueles espíritos que desejavam, por algum motivo, provocar alguma perturbação no trabalho. Então era ali aquela tropa, né, de espíritos ali bastante imponentes, trazendo essa paz e essa tranquilidade para que o trabalho se desenvolvesse. Desse modo, concluindo as consultas, a amiga espiritual veio ao círculo onde as pessoas se encontravam para os atendimentos e instruções finais. Aderson novamente foi colocado no centro,
auxiliado por 2 companheiros encarnados, né? Então agora a gente vai acompanhar aqui o Aderson em mais uma sessão de tratamento na instituição. Aderson, que era aquele jovem autista, né, que nós acompanhamos. O olhar parado, a face pálida, refletindo-lhe a desvitalização, sem nenhuma reação aparente, era o espírito encarcerado no corpo silencioso que a consciência culpada construíra para a reabilitação. Tomando-lhe as mãos e fitando-o nos olhos, a mentora repetiu a terapia já nossa conhecida, convocando-o à realidade, pois não tinha mais o que temer. Aqui só para lembrar, lá no capítulo 7, ela fez esse mesmo procedimento quando ela então, através do antenor, né, que era o médium, através do qual ela se manifestava, ela então chamava o Aderson, né, Aderson, venha para a nossa realidade, você não precisa mais fugir, né, aqui nós somos todos amigos e tal. Então fazia esse chamamento para que a consciência dele saísse daquela condição introspectiva e começasse a prestar atenção naquilo que acontecia à sua volta. Inicialmente, lá naquele tratamento que nós acompanhamos, ele esboçava uma reação física. Ele começava a inspirar, a respirar com mais profundidade. Ele começava a apresentar alguns pequenos movimentos diferentes naquele momento em que ele era estimulado pelos sons, pelo chamamento, pelos fluidos que o envolvia. Então ela fazia a mesma coisa que agora de novo, ajudando, né, nesse trabalho de despertamento. A fuga já terminara e fazia-se mistério enfrentar os efeitos dos males causados. Na ordem que lhe dava, expressava confiança e infundia-lhe fé no futuro. Havia uma emanação de bondade que acompanhava o fluxo da energia de que se fazia revestir. A princípio, o paciente em nada reagiu. A instância do convite pareceu despertar de um longo letargo, alterando o ritmo respiratório, movimentando as pálpebras e os lábios. Um fluxo sanguíneo fez-se corar-se e já voltava ao estado anterior, quando ela determinou: hoje é o nosso dia de despertamento e você terá que reagir. Ouça-me e não se esconda mais. Já lhe conhecemos a história. Recorde-se, enfrente-se e viva. Aderson, viva. Ele tremeu como se fora vítima de uma ligeira convulsão. Debateu-se com agitação e voltou ao torpor habitual. Podemos perceber o júbilo que se estampou na face do médium, refletindo a emoção da benfeitora, que lograra expressivo rendimento espiritual no tentame. Os serviços encaminhavam-se para o encerramento, o que se deu após oportuna alocução da diretora espiritual, conclamando todos à reforma íntima e ao constante trabalho em favor do bem geral, considerando-se o número assustador de criaturas em rudes sofrimentos, num como no outro lado da vida. Não nos podemos deter nesta casa, concluiu com delicadeza e sabedoria, nos jogos do verbalismo retumbante e vazio, nos debates filosóficos de várias escolas que se atribuem primazia umas sobre as outras, ou nas investigações científicas nas quais elevados mensageiros, na terra e fora dela, se desincumbem com nobreza e proficiência. O nosso é trabalho do consolo e do amparo imediatos ante a incidência crescente da loucura e do suicídio que espreitam milhões de criaturas, além daquelas que já lhes tombaram nas intrincadas redes. Por isso não temos tempo a perder. Todos marchamos para a unidade, embora existam as diferentes trilhas e caminhos a percorrer. Cada qual realiza o melhor ao seu alcance, sem subestimar o que o outro executa. Nosso compromisso é com Jesus, que os homens tentaram submeter e que, livre mais tarde, após a crucificação, retornou em triunfo para auxiliá-los na ascensão que não conseguiam. Que tenhamos o valor moral de segui-lo com fidelidade e lograremos uma conquista de alto significado. Aqui então, ela
já fez até um comentário, inclusive o próprio Dr. Bezerra também, a respeito da doutrina espírita, né, que é a parte que nos toca, porque chamou a atenção que muitas vezes nós ficamos tão preocupados com a socialização do meio espírita, com o estudo do meio espírita, até mesmo com o trabalho no meio espírita, e não nos preocupamos com o efeito espiritual, que é o mais importante, do porquê estarmos nos relacionando com a doutrina espírita, que ela é uma filosofia que vem não apenas despertar a nossa consciência, mas também promover a transformação, a reforma de que todos necessitamos. E também lembra que todas as escolas trazem esse mesmo objetivo. Se cada seguidor, se cada fiel de uma doutrina seguir com o objetivo maior de se educar espiritualmente e crescer nesse mesmo sentido, certamente a religião fez o seu efeito. Agora, nós não podemos nos iludir, primeiro vivendo ali a competitividade entre as instituições, nessa disputa feroz por clientela, ou então nesse trabalho de inflar o nosso ego, fazendo com que o intelecto se prevaleça sobre os valores. Então é importante a gente lembrar que a nossa posição como aprendizes do Evangelho, seja em qual filosofia for, tem o objetivo maior do nosso crescimento espiritual. Não podemos perder esse foco. Proferindo sentida a oração, ao som de cânticos em surdina, encerrou o culto, liberando o médium na sala de consultas. Após aplicar-lhe forças restauradoras, veio ter conosco. Então aqui o que nós vamos ver agora aqui é o encerramento dos trabalhos da parte dela na instituição e agora o trabalho espiritual após ela se desligar do médium. Observamos que o fiel instrumento, Antenor aqui no caso, que deveria encontrar-se extenuado pelas largas horas de psicofonia muito completa, apresentava-se bem e com ótimo aspecto físico. Percebendo-nos a observação íntima, ela falou-nos jovialmente. Aqui então é algo que, dentro da própria doutrina espírita, nós vemos muito isso, né? Aqueles médiuns que ficam durante horas trabalhando com a psicografia, com a psicofonia, quando acaba o trabalho é como se ele estivesse ali pronto para recomeçar. Qual é o fenômeno que justifica esse bem-estar depois de um trabalho muitas vezes tão desgastante? Os que aplicam as horas nos jogos das paixões dissolventes gastam as forças físicas e emocionais, como alguém que acende uma vela pelas duas extremidades, queimando excesso de combustível, o que acelera a sua extinção. Em nosso campo de atividade, conforme é do conhecimento do nosso Miranda, quanto mais se dá, mais se recebe. O intercâmbio mediúnico em clima de amor e de serviço pelo próximo proporciona permuta de forças que se renovam e estimulam no organismo espiritual a regeneração celular, o surgimento de outras saídas sem desgaste excedente de energias. Em tudo, a vigência das leis da casualidade, conforme a criatura atua, assim se situa. Concordamos perfeitamente convencido desse postulado evangélico muito familiar ao nosso cotidiano. Aqui, no caso ali, né, aquilo que é dado, muito se recebe. O amor de Deus estua em toda parte, convidando todas as criaturas ao crescimento íntimo, à ação em favor do progresso. Qual sol permanente não cessa de clarear as sombras, embora as nuvens das paixões frequentemente intentem bloquear-lhe a claridade em expansão. Ali estava pulsante a lição do trabalho, cooperando em favor da ordem geral, sem jactância, no anonimato, quase da verdadeira humildade. Os rostos dos clientes que se apresentavam tensos e congestionados no início das reuniões alteravam a expressão logo terminadas as atividades. Iluminadas pela esperança e abastecidas de coragem que lhes infundiam valor, essas criaturas retomavam as lides do cotidiano
renovadas em espírito. O bem, em razão disso, não se circunscreve a limites nem se submete a denominações, escolas ou grupos. Como o oxigênio puro, a tudo vitaliza e sem ele a vida perece. Concluídas as providências pertinentes àqueles labores, em conversação edificante, na qual o estímulo ao trabalho era a tônica predominante, aguardamos a nova etapa. Muito significativa a lição que Jesus nos legou, afirmou o Dr. Bezerra no curso da palestra. Quanto conhecemos da sua vida, reflete a ação contínua em favor dos homens. Mesmo quando, em solilóquio, mergulhava através da meditação no pensamento divino, fazia-o auscultando a vontade do Pai, a fim de retornar ao convívio bulhento dos companheiros e necessitados que o buscavam. Dormia pouco e quase não repousava. Ganhando os minutos, aplicava-os todos no ministério iluminativo libertador. Em momento algum se permitiu a ociosidade, lesando a dádiva do tempo. Desejando seguir o exemplo, não há alternativa senão trabalhar sempre e sem cessar. Porque, se fizesse um natural intervalo, solicitei permissão e referi-me. As melhores horas da minha última existência na Terra foram as da ação constante. Até onde me posso recordar, o trabalho constituía em nosso lar modesto a metodologia eficiente de valorização da vida. Incorporado ao cotidiano, tornou-se-nos um hábito salutar, e não um dever desagradável, como a muitos indivíduos parece. Na idade adulta, o conhecimento do Espiritismo levou-nos a uma visão mais profunda a respeito da atividade que fomenta o progresso em face da penetração da realidade maior da vida, que não se encontra adstrita apenas à estreiteza material. Recordando-me daqueles momentos, bendigo a Deus por havê-los valorizado, apesar de forma insuficiente. Porque é bem interessante que quando o Filomeno traz essa visão dele, pessoal, da sua experiência, ele coloca que, apesar de não ter valorizado o suficiente. E é interessante porque agora no plano espiritual, percebendo essa ação, essa atividade contínua que os espíritos têm, ele começa a fazer um balanço de agora como ele trabalha como espírito e de como ele trabalhava quando encarnado, em que muitas vezes nós encaixamos as nossas atividades realmente produtivas nos intervalos das nossas atividades mais pessoais, daquelas que mais nos interessam, que são mais prazerosas. E aí então, a gente lembra, a irmã Sidufo, quando ela diz que o maior drama que um espírito vive é quando ele olha para trás e percebe que perdeu tempo. E a gente só vai perceber isso quando está no mundo espiritual, infelizmente ainda. Mas nós que temos oportunidade de estarmos em contato e percebermos, não apenas dentro do meio espírita, mas em todas as grandes filosofias, aqueles trabalhadores constantes, que dedicam a vida em trabalhos produtivos, não apenas nas atividades de autossustentação, que é o caso das suas profissões e tudo mais, mas também se dedicando na melhoria íntima e na melhoria do próximo. Então nós que temos a oportunidade de ver e perceber tudo isso e tomar como exemplo, nós podemos desde já promover essa transformação em nós. E certamente quando chegarmos no plano espiritual, como o próprio Chico também dizia, certamente poderia ter feito mais. Apesar de todo o sacrifício que ele fazia, em benefício do trabalho que ele assumia, da missão, do compromisso que ele tinha. Então é algo que somente na condição de espíritos a gente vai perceber. Isso porque o nosso mundo hoje, ele nos influencia de uma forma muito impactante. E a gente acaba se deixando levar por essa influência, afinal de contas nós estamos aqui vivendo no meio social, no meio familiar, no meio profissional, e é natural que nós dedicamos ali algum tempo para os nossos próprios interesses. É muito natural. O problema é, para aqueles que ainda não despertaram, é passar a vida acreditando que
O propósito maior da vida é desfrutar dos prazeres que ela oferece, sem se dar conta daquilo que ele pode fazer e precisa fazer em benefício do seu próprio crescimento. Por isso que esse trabalho de espiritualização é fundamental para todos nós. Porque trabalharmos espiritualmente, lembrando mais uma vez que quando nós falamos espiritualmente, não falamos apenas na nossa relação com Deus, na nossa relação com o mundo espiritual, mas significa essa relação harmoniosa e moralmente aplicada na relação que nós temos com o mundo. Né? Então, alguém que trabalha, por exemplo, auxiliando outras pessoas, aqueles que trabalham em benefício do meio ambiente, aqueles que trabalham em benefício da sociedade, são trabalhos realmente valiosos que estimulam e auxiliam na construção da nossa espiritualidade, da nossa condição de espiritualidade. Por isso, então, aqueles que vivem apenas fechados dentro do seu próprio mundo, já estão ganhando tudo aquilo que eles querem. Eles querem sentir prazer pela vida no mundo material, eles estão ganhando isso. Quando chegarem no mundo espiritual, eles vão perceber então quanto tempo perdeu. Nós perceberemos quanto tempo nós perdemos nos dedicando àquilo que nós acreditávamos que era importante. Só que na verdade não era tão importante assim. É o nosso valor, que era ainda um valor direcionado muito mais para o mundo material do que para o mundo espiritual. Então Filomeno faz essa reflexão aqui no final, né? Então ele diz: recordo-me daqueles momentos, bendigo a Deus por havê-los valorizado, apesar de forma insuficiente. Então, é essa nossa falta de visão, essa falta de despertar da consciência, que faz com que nós não percebamos as oportunidades que a vida vai nos oferecendo para nos ajudar no nosso próprio crescimento. Dr. Bezerra, atento e gentil, arrematou: o universo pulsante que os modernos cientistas já afirmaram ser não mais uma máquina conforme os conceitos materialistas do passado, mas sim um grande pensamento, é o exemplo dessa ação incessante. Nele não há vácuo, nem repouso. A vibração da vida está presente, a tudo interpenetrando e movendo. As opiniões valiosas calavam-me com profundidade na alma, quando se anunciou o momento para o socorro a Aderson. Né? Então aqui o próprio André Luiz, quando a gente acompanha um pouco da sua história, né, e principalmente que nós tivemos a oportunidade de estudar desde o momento em que ele chega ao plano espiritual e se torna realmente um trabalhador dedicado, a gente vê quem era André Luiz como médico encarnado e quem era André Luiz no decorrer da evolução como trabalhador espiritual. Como muda, né, como mudam os valores, como muda o foco, né, do investimento do seu esforço. Antes era apenas ali, eu estou médico, né? Vejamos isso. Um médico que acreditava que atender a uma pessoa num consultório, prescrever algum medicamento, aliviar ali a dor daquela pessoa, era o suficiente. Porque, na verdade, a posição para ele, conforme nos apresenta ali um pouco das características da sua personalidade, era muito mais ali aquela pessoa que desfrutava do status de ser médico numa sociedade. E quando ele chega no plano espiritual, aí sim ele aprende o que realmente é a medicina espiritual, especialmente ali quando tem contato com esses grandes nomes, né? No caso de Filomeno de Miranda, quando tem contato com um médico que nada mais é do que Dr. Bezerra de Menezes. A partir dessa referência, tudo aquilo que ele entendia como medicina e como status social simplesmente se desmanchou. Porque agora ele se mostra, ele se vê diante de realmente um missionário que atuava nesse campo da medicina e, como missionário, deu ali o seu grande exemplo de sacrifício pessoal. Estão me ouvindo, pessoal? Me dá um ok, por favor, todo mundo caladinho, hein? Só para confirmar se está todo mundo acordado. Todo mundo em ordem, todo mundo acompanhando o estudo, ok, né? Então tá bom. Então silêncio aqui que estou até preocupado. Mas vamos lá. Criança quando está em silêncio, né, está fazendo alguma coisa. Então a gente tem que dar uma olhadinha de vez em quando.
Vamos lá. As opiniões valiosas calavam-me com profundidade na alma quando se anunciou o momento para o socorro de Aderson. A convite da benfeitora espiritual, retornamos à pequena sala de consultas, onde Felinto e alguns outros auxiliares haviam armado um equipamento semelhante aos videocassetes modernos, né? Então esses equipamentos que trazem, né, uma imagem, muitas vezes de uma consciência, de um passado, né? Então estava ali todos os apetrechos, né, necessários para atender aqui o nosso Aderson. 2 assistentes adrede selecionados haviam seguido o paciente e família no retorno ao lar, a fim de o trazerem, mediante desdobramento pelo sono, para a reunião ali chegando naquele instante. Então aqui já se passaram, né, ali 1 hora, 2 horas mais ou menos depois do encerramento das atividades, porque foi o tempo de deslocamento da família, toda a preparação dentro de casa e depois o natural desdobramento do paciente. Organizado um semicírculo em frente a 2 cadeiras, nas quais se sentaram a mensageira e Dr. Bezerra de Menezes, este proferiu comovedora oração ao terapeuta divino, rogando auxílio, e a reunião teve o seu começo. A irmã emerenciana despertou o enfermo, que, para minha surpresa, mantinha a mesma faces, qual se fora uma máscara incapaz de refletir as emoções e a vida. Tal como se apresentava no corpo, a mesma imobilidade estava presente no seu estado espiritual. E aqui essa informação vai ao encontro daquilo que nós vimos inicialmente sobre a história de Aderson, que não era uma lesão física apenas, o autismo que ele vivenciava. Na verdade, era uma condição realmente espiritual. Porque, diferentemente do que nós já vimos em pessoas que trazem, por exemplo, limitações intelectuais por causa de lesões no organismo, lembremos da influência da matéria sobre o espírito, lá do Livro dos Espíritos, que fazia aquela comparação, né? É um grande músico utilizando um violino imperfeito. Então, nesse caso, quando o espírito se distancia, ainda que temporariamente, do corpo físico, ele se apresenta com toda a clareza de raciocínio, com todo o despertar da sua consciência. Mas aqui nós encontramos o contrário. Aqui nós não vemos um espírito limitado pelo corpo, mas o espírito limitado por si mesmo, por se encontrar fechado, né, introspecto dentro do seu próprio mundo. E aí então, o dobramento, ele se apresenta na mesma condição. Então aqui nós vemos um espírito adoecido, né? Pois é, exatamente, Braz, né? Lá na Revista Espírita, Evocação de um Idiota, que Kardec coloca para nós, mostra o espírito, então, que no mundo espiritual traz ali claramente o raciocínio, traz ali a personalidade completamente diferente daquela que ele apresentava quando encarnado, limitado pelo organismo, né? Bem lembrado, Braz. A mensageira aplicou-lhe passes de dispersão fluídica, desintoxicando-o numa tentativa de arrancá-lo do estado de hibernação profunda, no qual se recolhera buscando esconder-se da própria consciência. Este é o dia do seu reencontro, afirmou-lhe a mentora. Só um instantinho, pessoal. Só conferir aqui quanto falta para nossa... tem um longo caminho pela frente aqui. Vai ser um estudo específico para isso. Então fica com esse gostinho de quero mais. Deixa eu voltar aqui então para a gente... Só um instantinho. Isso, então ficou assim, ó. Olha só, finalzinho da novela, Marli. Este é o dia do seu reencontro, afirmou-lhe a mentora. Você tem compromisso com a vida e não poderá ficar indefinidamente retido na inconsciência. Todos conhecemos a sua história, que você se recusa a admitir. Você é suicida, que devia à existência física vários anos que não cumpriu. Você matou o corpo, mas não morreu. E aqui depois continua então a história que a gente vai acompanhar, porque agora é uma conversa clara, uma conversa direta para chamar esse espírito
à realidade, né? Porque, como nós vimos aqui, ele se encontrava fechado em si mesmo, fugindo, papo reto, né professor? Então, fugindo das responsabilidades, fugindo daquilo que ele tinha provocado a ele mesmo e às outras pessoas. Agora é hora de chamar de volta. Não é um trabalho simples, a gente vai ver aqui o resultado desse trabalho, que pode ou não ser bem sucedido, não conheço aqui o final desse capítulo, que eu vou acompanhando com vocês sempre, né? Então, pode ter um resultado positivo ou não, mas muitas vezes nós vamos encontrar aqui espíritos que são chamados a esse despertar da consciência, mas que continuam ainda apresentando resistências. Aqueles espíritos que, como a gente lembra no caso de André Luiz, por exemplo, lá em Nosso Lar, no próprio Nosso Lar, na colônia, lá nas câmaras de retificação, encontrava espíritos ali muito endurecidos ainda, endurecidos no sentido de resistentes a qualquer tipo de mudança. E endurecidos, nós vamos lembrar, como o próprio Kardec traz para nós, lá no livro Céu e Inferno, nos espíritos endurecidos, que não quer dizer um espírito com raiva, um espírito maldoso, é simplesmente um espírito preso naquele estado, que era o caso que nós encontramos de dois espíritos, duas mulheres que se manifestaram a Kardec naquela época, que elas apresentavam uma absoluta apatia perante a vida. Não tinha ânimo para fazer nada, elas eram consideradas espíritos endurecidos. No caso aqui do Aderson, ele também poderia se apresentar dessa mesma condição. O que nós vamos acompanhar a partir de agora vai ser exatamente de que forma que ele reage a esse tratamento, que, como nós vimos aqui, era um grande momento para ele. Porque não fazia parte do tratamento normal que ele vinha acompanhando. Aqui era o dia D para ele, no momento em que ele ia ser chamado de volta. Vejamos como ele vai reagir aqui a tudo isso. Então aqui traz para nós não apenas a questão de Aderson, mas traz também aqui essa revelação de que ele é um suicida e que devia a existência física